Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao momento histórico para todos nós. Eu sou o Dr. Nathaniel Vilniski, sou médico, sou especialista em nutrição, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife e hoje a gente está vivendo um momento extremamente importante para a história da Herbalife no Brasil. Graças ao sucesso, graças a todo o apoio que eu tenho recebido da Herbalife, de vocês, da equipe técnica, com os nossos treinamentos online, esse ano a gente está dando um passo à frente. Pela primeira vez na nossa história a gente está fazendo um treinamento ao vivo e totalmente interativo. Nós vamos hoje falar sobre um tema super interessante para todos nós que trabalhamos com nutrição, com estilo de vida saudável, em transformar a vida das pessoas, que é caloria e o tamanho das porções. A grande novidade é que hoje, pela primeira vez, vocês vão poder interagir totalmente com o nosso treinamento. Vocês estão vendo aí na sua tela um link, um local onde vocês podem mandar perguntas, comentários. Eu quero sentir essa energia positiva de vocês. Então, por favor, escrevam se estão gostando, sugestões. Vão anotando à medida que a gente for falando dúvidas que possam porventura estar aparecendo e eu vou responder. Agora uma combinação, eu tenho certeza que esse meu monitor aqui vai ficar pesado de tantas dúvidas, então por favor, hoje só enviem perguntas relacionadas ao tema que a gente vai falar agora. Vai ser uma alegria para mim receber o seu contato e o seu carinho. Então do meu coração para o coração de vocês, agradecendo em primeiro lugar a Deus e depois a toda a equipe da Herbalife, o melhor treinamento ao vivo e totalmente interativo da nossa história. Vamos começar falando hoje então sobre a caloria dos alimentos e o controle das porções. Vocês estão preparados? Coloquem sua poltrona na posição vertical, apertem o cinto de segurança e vamos decolar para um treinamento que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. O que a gente vai conversar nesse treinamento hoje? A gente vai entender o que é caloria, nós vamos entender a dificuldade que as pessoas têm em controlar as porções, o tamanho, a quantidade de energia. Será que uma caloria de um alimento é igual a outra caloria de outro alimento? E será que comer uma caloria de manhã e ficar o dia inteiro sem se alimentar é a mesma coisa? Me acompanhem nesse treinamento que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, o que é calorias? Vamos começar por esse conceito. Eu tenho certeza que todo mundo, hoje é impossível no século XXI, uma pessoa nunca ter ouvido falar de calorias. Na verdade, a medida correta é quilocalorias. Vamos entender um pouco mais o que é essa medida. Uma caloria é uma quantidade de energia. Então, uma caloria é a quantidade de energia que eu preciso para aquecer 1 grau, 1 litro d'água. A energia que eu uso para esquentar 1 litro d'água, se ela está 25 graus para 26 graus, eu utilizei uma caloria, ou se vocês preferirem, uma quilocaloria. E esse é a energia que a gente utiliza no nosso metabolismo, no nosso organismo. Então, cada vez que eu movimento um músculo, cada vez que eu tenho uma ideia, cada vez que o meu coração bate, que o meu intestino funciona, eu estou gastando energia, que eu posso quantificar isso sob a forma de calorias. Então, você já entendeu que a gente gasta calorias e a gente precisa repor essa energia através da nossa nutrição. Então, olha só, como é que na filosofia de nutrição da Herbalife, eu vou administrando essa quantidade de calorias. A gente pode dividir os nossos alimentos do ponto de vista de nutrição em micro e macronutrientes. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Esses não têm calorias, não têm energia. Todos os alimentos que eu como e que têm energia são os macronutrientes. Você já sabe o que é macronutriente? Proteína, carboidrato e gordura. Então, olha que legal, 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Aqui a gente já tem várias pistas para começar a falar. Por exemplo, quando eu como 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, esses dois tipos de alimentos estão me fornecendo
4 calorias. Quando eu como 1 grama de gordura, é mais que o dobro, pessoal, é 9 calorias. E a gordura tem ainda uma propriedade, ela costuma ser um agente secreto, ela costuma vir escondida em muitos alimentos. Então, às vezes as pessoas me perguntam, o que você gosta de comer? Um doce. E quando eu vou olhar que doce é esse, não é o doce, e sim a gordura que está escondida nesse doce que faz a pessoa ingerir mais calorias. E como que eu gasto? Como que eu gasto essas calorias? Eu tenho 3 medidas que você está vendo aí na tela. O nosso metabolismo de manutenção ou de repouso, que é o metabolismo que eu uso quando eu estou parado, dormindo, só as funções do meu organismo sendo executadas. Quando eu começo a pensar e quando eu começo a digerir os alimentos, eu tenho o meu metabolismo basal, que a gente chama de o metabolismo que a gente vem programado para ele. Então, o metabolismo de repouso e o gasto que a gente tem com a digestão, o metabolismo basal, isso é herdado dos nossos pais. A gente não pode modificar. Tem pessoas que gastam mais ou menos energia, geneticamente programado. Agora, olhem que legal, as atividades diárias têm o nosso metabolismo que eu gasto dependendo da minha vontade. Quando eu decido fazer um exercício, uma caminhada, subir escadas, jogar algum jogo, eu estou fazendo um gasto calórico voluntário. Então, a única maneira que eu posso gastar energia, dependendo da minha vontade, é através da atividade física. Agora, olha que legal, pessoas diferentes têm necessidades de ingerir e gastar calorias de forma diferente. Vocês concordam que uma bailarina não vai ter as mesmas necessidades de alimentação do que um levantador de peso ou do que um lenhador, por exemplo? Então, pessoas, por exemplo, dependendo do seu sexo, da sua idade, do seu nível de atividade, vão ter gastos calóricos diferentes. Um atleta, uma pessoa fisicamente ativa que tem uma massa muscular maior, vai precisar ingerir mais calorias, por quê? Porque o seu organismo também gasta mais calorias. E na questão da nossa composição corporal, aí vem a parte que mais interessa para todos nós. Aquela caloria que eu ingiro na minha dieta e que eu não estou gastando naquele momento, o que o nosso corpo faz? Nós temos uma bateria que armazena essa energia, que é o nosso tecido adiposo. Então, quando eu como mais calorias do que eu consigo gastar, eu armazeno essas calorias sob forma de gordura. Sim, você já chegou à conclusão que eu quero chegar daqui a pouco. Se, por outro lado, eu gastar mais calorias do que eu consigo ingerir de calorias, é claro que eu vou começar a diminuir esse tecido adiposo também. Ok? Então, ficou bem claro o que é calorias, o quanto que a gente ingere e o quanto que a gente gasta. Agora vamos parar de falar um pouquinho de calorias e vamos falar um pouquinho de comida. Vamos entender um pouquinho a questão do tamanho das porções. É muito interessante que, com o passar do tempo, o tamanho das porções tem aumentado, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia festa de aniversário, a gente servia um refrigerante pequenininho, que colocava uma Branca de Neve dentro, e aquele era o refrigerante que a gente tomava a festa inteira. Hoje, a gente tem garrafas de 600 ml, litro, 2 litros, tem garrafas até de 3 litros de refrigerante, né? O hambúrguer, aquele hambúrguer que o Popeye comia nos anos 50, que era um hambúrguer pequenininho, na verdade é o amigo do Popeye que comia hambúrguer, né? Mas se você hoje vai em alguma rede de fast food para comer um hambúrguer, às vezes você precisa uma escada, porque tem hambúrguer de 1 andar, 2 andares, 3, tem arranha-céus de hambúrguer. O tamanho da porção está aumentando. Mesma coisa com a batata frita. Se você tem ido ao cinema, você pode notar que o tamanho da porção das pipocas, por exemplo, tem aumentado também. Hoje é refil, né? Então, para comer o mesmo alimento que a gente estava acostumado a comer, cada vez é maior o tamanho das porções. Então, gente, e tem pessoas que não conseguem
atingir a sua saciedade. Num buffet de café da manhã de um hotel 5 estrelas, ou numa churrascaria que serve à vontade, tem pessoas que começam a comer e enquanto não se sentem desconfortavelmente cheias, não param de se alimentar. Uma grande causa dessa epidemia global da obesidade que a gente está vivendo aí fora é exatamente o tamanho das porções. Então, uma dica para a gente começar a controlar as porções, em casa a gente pode usar utensílios menores. Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela 3 pratos com exatamente a mesma porção de alimento, mas um dá uma sensação de um prato praticamente vazio. O menorzinho você comeu um prato cheio. Então, uma boa ideia é reduzir o tamanho do utensílio. Utiliza colheres menores, copo menor, prato menor. Isso vai dar uma sensação de saciedade e vai ajudar você a controlar as suas porções. Agora, aqui vem a parte mais interessante. 2 alimentos podem ter a mesma quantidade de calorias em volumes diferentes. Um exemplo que me ocorre quando eu falo isso é comparar uma maçã com um brigadeiro. Você sabia que uma maçã tem aproximadamente 90 calorias e um brigadeiro tem aproximadamente 90 calorias? Agora, eu não tenho dúvida que se você comer uma maçã, ela tem um volume, ela é maior do que um doce brigadeiro. Então você vai sentir muito mais saciado. A maçã tem mais fibras, tem mais fitonutrientes, tem mais água. Então, quando você aumenta o volume, mantendo a mesma quantidade de calorias, você se sente mais satisfeito. E aqui vem uma dica muito importante. Alimentos, você pode observar os exemplos que tem na tela. Quanto mais rico em água for um alimento, por exemplo, compara uma batata frita com uma cenoura. Qual que tem mais água? Claro que a cenoura. Então, quanto mais água tem um alimento, menor a quantidade de caloria ele vai possuir. Isso é uma boa ideia para a gente fazer escolhas inteligentes. Sempre, principalmente nos nossos lanches saudáveis, optar por frutas, verduras e alimentos leves e coloridos, ok? Então, um exemplo que não pode faltar nunca para a gente é a questão do shake Herbalife. Olha só, o shake ele tem a quantidade de nutrientes suficiente que a gente precisa para uma refeição, é uma porção controlada. Olha só, por exemplo, quando você toma um shake, você sabe que você tomou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar. Ele tem a porção exata para uma refeição. Além do sabor, Sua Excelência, o shake tem 23 vitaminas e minerais, 18 gramas de proteína de alto valor biológico, tem um mix de fibras exatamente que você precisa para uma refeição. A quantidade de caloria controlada ao redor de 200 calorias, quando preparado conforme o rótulo, e o sabor que a gente está acostumado, né? Esse é o momento que eu tenho que perguntar se você já tomou o seu shake hoje. Então, aprimore. Olha que legal, eu quero lembrar vocês que no YouTube a gente já fez treinamentos sobre o shake, no nosso material de treinamento, nos catálogos, a gente sempre tem novas receitas. Você tem que ser um especialista no shake, e a gente tem fornecido um material de treinamento maravilhoso para vocês, ok? E, olha só, existem alguns alimentos que são aliados ao controle de calorias. Quais são os alimentos que não podem faltar se você não quiser abrir mão da sua boa nutrição e usar calorias controladas? A grande dificuldade de manter a quantidade de calorias, pessoal, é a fome. Uma pessoa com fome, ela não planeja o quanto vai comer. Se você está com fome, você tem uma compulsão alimentar, um ataque de comilança, como eu costumo brincar. E dos nutrientes que mais ajudam a controlar a fome, dos nutrientes que mais nos fornecem saciedade, a gente destaca 2, a proteína e as fibras. Então, quando você come alimentos ricos em proteínas, uma porção de carne magra, leite,
ovos, Sua Excelência o Shake. Você lembra onde que a gente tem proteína na Herbalife? Shake, barra, o pó de proteína. E as fibras também são nutrientes importantíssimos. Frutas, vegetais, cereais integrais são fontes de fibra. E você lembra onde que a gente tem fibra na Herbalife? Fibras e ervas, Fiber Bond. O shake é uma boa refeição com fibra. E não esquecer a bebida Fiber Concentrate. Ok? Quer mais informações sobre fibra? Lembra os treinamentos que a gente tem feito tanto no YouTube, sobre proteínas, sobre fibras. Isso está disponível para você mostrar para o seu cliente e para você aprimorar os seus argumentos de venda. Ok? E vamos falar agora, você está gostando tanto como eu estou gostando de falar isso para vocês? Olha só, vamos falar agora sobre a frequência das refeições. Será que eu devo comer à vista ou comer à prestação? Vários estudos, isso está muito bem desenhado e comprovado pela ciência, que dividir a nossa ingesta de alimento ao longo de 6 refeições durante o dia, ou se você preferir comer a cada 3 horas, a verdade é que a gente recomenda que você tome um bom café da manhã, um lanche saudável no meio da manhã, o seu almoço, um lanche saudável no meio da tarde, seu jantar e um lanche saudável antes de dormir. E você pode usar todo o repertório, todo o portfólio de produtos da Herbalife para fazer esse dia a dia saudável. Então, onde que a gente tem argumentos de reeducação alimentar, no YouTube você encontra treinamentos que a gente já fez sobre isso. Okay? Então, olha só, comece bem o dia, café da manhã saudável. Café da manhã talvez seja a refeição mais importante do nosso dia. Fornece nutrientes para a gente ficar bem às 24 horas e lembra que um avião ele vai utilizar mais ou menos 70% do combustível só para sair do chão até chegar à sua altura de cruzeiro. Nosso corpo é a mesma coisa. O café da manhã ele é importantíssimo para a gente decolar todas as manhãs. Uma pessoa que não toma um bom café da manhã ou que omite o café da manhã, já começa o dia sinalizando para o seu organismo que não vai ter uma boa energia. Então, olha só, vocês têm aqui na tela 2 tipos de frequência de nutrição. Uma pessoa que toma o café da manhã tradicional, fica a manhã inteira sem comer nada, aí ela tem um ataque de comilança porque ela está com fome, come muito na hora do almoço, passa a tarde inteira sem comer nada e tem outro ataque de comilança no jantar. Por outro lado, no segundo exemplo, a maneira como eu tenho me alimentado nos últimos 10 anos, um café da manhã saudável, nutritivo, com o shake, no meio da manhã uma barra de proteína, por exemplo, um almoço saudável, um grelhado com salada, no meio da tarde uma fruta, se tiver um pouco mais frio eu posso tomar uma sopa, e à noite um jantar romântico com as pessoas que eu amo, e eu posso tomar ao longo do dia outro shake. Então, olha, a diferença quando você faz os lanches saudáveis, o que aconteceu? Você não sentiu fome em nenhum momento durante o dia, ok? Então, onde que a gente tem lanches saudáveis na Herbalife? Eu acabei de falar os exemplos, a barra de proteína e a sopa são exemplos de lanches saudáveis que você pode turbinar o seu dia a dia e não ter esses picos de fome, ok? Então, pessoal, a gente tem também treinamentos sobre lanches saudáveis no YouTube, tudo isso para agregar os seus argumentos de venda e você ser um consultor independente, bem treinado, bem informado e capacitado para transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Eu estou sentindo que o meu monitor aqui está ficando pesado de tantas perguntas que estão chegando. Então, eu vou conectar agora o site da onde a gente vai receber essas perguntas. Atenção, é o momento que a gente cruza os dedos para ver se tudo vai dar certo. Já deu certo. Nossa, incrível, uma quantidade enorme de perguntas eu tenho recebido aqui. Então,
Podemos começar pela primeira vez na história da Herbalife, perguntas chegando para a gente. Eu tenho aqui, não me aparece o nome da pessoa, eu sei que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Nalu, pode ser. Se a pessoa tomar shake às 8 horas, às 10 horas, poderia comer uma fruta e almoçar outro shake às 12, pois não dá 3 horas de intervalo entre as refeições. É melhor tomar 2 shakes consecutivos ou esperar 3 horas depois da fruta para almoçar o shake? A caloria da fruta vai interferir no processo de emagrecimento? Olha, obrigado pela sua pergunta, e aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de esclarecer que o shake, ele tem várias oportunidades de ser consumido. No processo de controle de peso, a nossa sugestão é, das 3 principais refeições do dia, substituir até 2 pelo shake. Então, se a minha amiga de Pelotas está preocupada em controlar o seu peso, o ideal seria ela, no lugar do café da manhã, tomar um shake, aí comer essa fruta no meio da manhã. O almoço pode ser um shake com uma salada. No meio da tarde, outro lanche saudável, uma barra ou uma sopa. E à noite, um grelhado, uma salada. E Nalu, tão importante quanto o shake, já foi assunto de nossos treinamentos, não esqueça de incluir atividade física no seu programa de estilo de vida saudável, ok? Nossa, as perguntas não param de chegar. Eu tenho uma pergunta aqui de Marcel, Recife. Quais frutas devem ser evitadas em uma dieta balanceada? Olha só, existem frutas mais calóricas que outras, sim, mas eu não gosto de contar calorias de frutas e verduras. Então, por exemplo, um abacate é mais calórico que uma maçã, uma banana é mais calórico que morango, mas o mais importante é você incluir 5 a 7 porções de frutas e vegetais durante o seu dia, e aí você não precisa se preocupar em estar contando as calorias das frutas. Eu recebi uma pergunta aqui da Sandra. A Sandra, eu acho que ela é de Santa Catarina. Como saber a quantidade de calorias que eu preciso ingerir? Sandra, uma pergunta bem exata, uma quantidade exata, você pode procurar um médico ou um nutricionista. Geralmente, uma pessoa adulta, quando faz uma dieta, por exemplo, um homem, ao redor de 1.500 a 1.800 calorias por dia, ele começa a manter o seu peso. Menos que isso, ele começa a reduzir. Uma menina, entre 1.500 a 1.200 calorias. Agora, a resposta exata é saber quanto que o seu organismo gasta ao longo das 24 horas e colocar uma dieta que seja um déficit calórico, que seja com balanço negativo. Se você comer menos calorias do que você gasta, você vai reduzir o peso, ok? Eu tenho aqui mais uma pergunta só me aparece aqui o nome como Arruda, de Volta Redonda. Cortar 100% dos alimentos que contêm farinha branca é saudável? Gente, eu nunca gostei dessa palavra cortar 100%. Eu acho que a nossa nutrição tem que ser variada, colorida. Farinha branca, todos esses carboidratos simples, eles se transformam em açúcar muito rápido. Se você tiver que optar entre um cereal que seja integral, que tenha fibra, ou um cereal que seja branco, sem fibra, prefere o que tem fibra, é melhor. Mas nada de radicalismo, não quer dizer que uma vez que outra, você que faz atividade física, que toma os produtos conforme o rótulo, que tem uma alimentação variada e colorida, não possa, de vez em quando, comer farinha branca. Eu não gosto desse radicalismo 100%. Agora, se a pergunta fosse qual é o mais saudável, farináceos integrais ou farináceos simples, a resposta é, os integrais são mais saudáveis porque eles têm mais fibra, ok? Eu estou com uma pergunta da Denise, de São Paulo. Doutor Nathaniel, para quem quer perder peso, pode adicionar uma fruta ou um iogurte desnatado junto ao shake? Olha só, nada impede, o shake ele já tem a quantidade de calorias
e a quantidade de nutrientes para substituir uma refeição. Algumas pessoas que estão em um processo inicial de controle de peso, de reeducação alimentar, podem ainda sentir um pouco de fome depois do shake. A minha sugestão é assim, toma o shake, quem sabe dali 1 hora come essa fruta, ou num almoço ou num jantar, aí sim, o shake com uma salada. Você pode fazer uma salada verde, uma salada colorida, temperar ela com sumo de limão, por exemplo, mínima quantidade de sal, e comer essa salada com o seu shake favorito. Essas são ideias muito boas para controle de peso. Okay? Eu tenho uma pergunta da Vanessa, de São Paulo. A Vanessa está me perguntando, Dr. Natan, fibras têm calorias? Vanessa, fibras não têm calorias. Lembra que eu falei para vocês que os únicos nutrientes que têm calorias, macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Fibra, ela é importantíssima no meu processo de bom funcionamento do intestino. A fibra presente no alimento, pelo seu volume, sim, ela oferece saciedade, mas fibra não tem calorias. Então, uma boa ideia é quando eu aumento o conteúdo de fibras. Você lembra do nosso treinamento de fibras ao redor de 25 gramas de fibra por dia? Você tem saciedade e não aumenta o conteúdo de calorias na sua dieta. As fibras são vitais para o funcionamento do nosso intestino e para a gente se manter saciado sem calorias. Eu tenho mais uma pergunta, não sei como é que a gente está de tempo, mas essa vai ser a pergunta. A minha equipe aqui está me sinalizando que o outro 5 milhões de perguntas que está chegando, eu vou responder pelo canal nab@herbalife.com.br, ok? Então, a pergunta do Roberto Guedes, de Angra dos Reis. Doutor Nathaniel, posso utilizar o shake nas 3 principais refeições do dia, pelo menos uma vez por semana? Roberto, a resposta para essa sua pergunta é um grande e rotundo não. O shake ele foi feito para substituir no máximo 2 das 3 refeições por dia. Então, isso 7 dias por semana, 365 dias por ano, você pode substituir no máximo 2 refeições pelo shake. É muito importante, olhando no seu olho, do meu coração, do coração de vocês. É muito importante que uma refeição por dia seja feita com alimentos tradicionais, coloridos, não esquecer das frutas, dos vegetais, ok? Isso é muito importante. Nossa, tem perguntas maravilhosas, assim, de todo o Brasil que está chegando aqui, mas eu quero responder com todo carinho no meu canal NAB e com o apoio do pessoal do Shark. Então, pessoal, a minha mensagem final é que você incentive os seus clientes a terem um estilo de vida saudável. Eu ser Herbalife, eu ser a marca, é eu adotar esse estilo de vida saudável. O mundo nunca precisou tanto de boa nutrição. Cada vez mais os países, as comunidades estão precisando de pessoas que primeiro adotem um estilo de vida saudável e sejam um modelo que as outras pessoas possam copiar. Então, para mim, como profissional da saúde, uma honra, um orgulho ter essa equipe maravilhosa, milhares de vocês em todo o Brasil, ajudando as pessoas a terem o estilo de vida saudável. Conheça os produtos Herbalife, né? Seja um especialista na sua missão de transformar o mundo num lugar mais saudável. A gente tem no site My Herbalife o centro de aprendizado. No YouTube você pode procurar todos esses treinamentos que a gente fez até aqui. Esse treinamento de hoje das calorias e das porções também vai ficar registrado no YouTube para você acessar quando for interessante. Não esqueçam do catálogo dos produtos e eu quero ver vocês nos eventos da Herbalife, os eventos corporativos. Sempre a gente tem um evento perto de você e esses são os momentos que a gente tem que se especializar nos produtos da Herbalife. Se você ainda ficou com dúvida, lembrou alguma coisa
que gostaria de ter perguntado. E principalmente as perguntas que já chegaram. Olha, tá pesado aqui o meu monitor. Eu quero agradecer muito esse carinho, essas mensagens que estão chegando. Escrevam para nab@herbalife.com.br. Não esqueçam do .br, que às vezes as pessoas esquecem. Eu e toda a equipe do Chá, que a gente vai estar super disponível para responder para vocês com o carinho que vocês merecem, ok? Quero agradecer muito, espero que vocês tenham se divertido e aproveitado e aprendido tanto quanto eu me deliciei nesse momento com vocês. Conto com vocês no nosso próximo treinamento interativo. Se alguém não assistiu esse treinamento, contem para eles o que eles perderam e na próxima vez vamos ter ainda mais acesso. Um beijo muito grande, muito obrigado do meu coração e até a próxima.